Aparecida, obrigada por estar aqui com a gente. Bem-vinda. Andréia, obrigada por estar aqui com a gente. Bem-vinda. Ah, Aparecida é o Emanuel, já pegou outro telefone. Foi lá catar o telefone da mulher dele, com certeza. Luciano, seja bem-vindo. Eu tenho muita curiosidade a seu respeito. Vários dos seus amigos citaram o seu nome em alguns momentos de entrevista com eles. E eu preciso descobrir quem é o tal Luciano Veloso. Quem é você? Ah, Ana, eu sou natural de Teresina, Piauí, moro em Belo Horizonte há 9 anos, sou cantor e compositor, tenho uma formação na área de direito, sou advogado não militante, servidor público federal, analista de direito do Ministério Público da União e sou casado com a Andréa, que também tá aqui conosco, né? Ela está assistindo. E a Andréa é paranaense, é de Ponta Grossa, cirurgiã dentista, analista de saúde da área odontológica do Tribunal Regional Eleitoral, e é minha musa inspiradora e minha parceira musical, e temos um filho mineirinho, né, que se chama Lourenço. Ô, Luciano, eu quero saber qual é o seu borogodó, qual é o seu ziriguidum, porque vários dos seus colegas citaram o seu nome aqui. Então, Ah, que vamos bom, não tentar sabia entender. disso. Não Opa, sabia disso, hein? estamos falando bem de você por Que aí, viu? bom, que bom. Então, me Maravilha, diz fico uma feliz de coisa. saber. Fico feliz. Me diz uma coisa assim, Luciano, como que era a sua infância? Lá na tua casa, com seu pai, sua mãe, sua primeira família, a música era presente? Tinha rádio? Que tipo de música vocês ouviam? O que que era isso? Olha, é, a memória que eu tenho assim de infância, da minha história na música, ela começa aos 2 anos de idade, né? E eu tenho uma cena que ficou gravada assim, vem como um flash assim, na minha cabeça. Eu saindo do meu quarto com um violão de brinquedo e indo para o quarto dos meus pais, né? Para apresentar assim a minha descoberta, assim, o meu primeiro trabalho. Eu lembro aquilo ali marcou muito assim, ficou marcado, gravado na minha memória. Eu tocando aquele violãozinho e eles rindo, e ali eu sentia assim, uma energia, uma luz, uma coisa diferente, sabe? A sensação maravilhosa. E eu tinha 2 anos de idade quando eu percebi isso. Eu não sei bem o que é que eu estava transmitindo, não lembro o som, eu não tenho a memória sonora, assim, mas eu sei que a minha felicidade, a alegria em estar ali naquele momento tocando violão para eles e eles rindo para mim, e aquilo marcou muito a minha infância. O primeiro momento assim vem essa luz assim, sabe? Bem distante, é a primeira lembrança que eu tenho, né? Que da minha do meu primeiro contato assim, a descoberta com a música. E quando uma família recebe essa criança e incentiva, tudo muda. Foi isso que aconteceu com você? Não, Seus não pais, foi isso. além de alegria de ver você ali tocar o seu Sim, violãozinho, sabe lá Deus o que que você estava fazendo naquele momento, se era um bom exato, acorde exato. ou não? É, mas, Ana, assim, nunca houve incentivo nem apoio nesse sentido, assim, né? Na realidade, eles nunca foram a favor de eu querer ser músico, é, tinha medo de eu me perder, tinha uns preconceitos com relação a isso, que era coisa de vagabundo, de drogado, que não tinha futuro. E eu ficava bem chateado com isso, porque aquilo me fazia feliz, e eu queria muito, não é? Cantar e tudo, e de certa forma eu era podado, assim, a família tradicional, e eles não aceitavam isso, né? Depois de muito tempo, eu como adulto fui entender todo esse processo e tudo. Hoje eu sei por que eles não queriam, não é? Não tenho nenhuma mágoa com relação a isso. Isso acontece em várias famílias, não é privilégio meu, vamos dizer assim, né? Não aconteceu só comigo isso, não é? Mas assim, eu nunca tive
esse apoio deles, né? É pelo contrário, né? Eles eram contra e tudo, e isso me deixava travado, isso prejudicou o meu desenvolvimento na música, a minha socialização, porque eu fiquei com isso na cabeça e, e eu tinha que deixar de lado por força das circunstâncias, até porque a família não aceitava, né? E, e eu fui seguindo, né? Fazendo a escola e tudo, as coisas foram caminhando, e aí, à medida que eu fui crescendo e tudo, nas viagens que a gente fazia com a família, as viagens de carro, indo para as praias do Piauí, eu lembro que eu ia do ladinho, assim, atrás do meu pai de um lado, e fazendo uma percussão no vidro do carro, isso já criando melodias e letras, mas sem eu ter a consciência disso, do que eu estava fazendo, entendeu? E A olhar maioria aquela não tem, né, paisagem, Luciano? a A paisagem ia maioria não passando, tem. a paisagem, aí eu ia cantando e tudo, vendo aquilo ali, mas eram coisas desconexas, até porque eu não tinha maturidade, assim, para entender o que eu estava fazendo, né? Mas aquilo ali já era um sinal e tudo. Às vezes minha avó paterna viajava conosco e ela admirava eu cantar, canta fulano, fulano e tal, e ela uma vez comentou com meu pai, ó, o Luciano leva jeito para música, ele gosta muito de música e tudo. E aí, Ana, depois pessoas que eu conhecia que ligavam para mim porque sabia que eu gostava de música, daí surgiu uma amizade, aí a gente ia lá para casa, tocar na garagem lá de casa. Eu aprendi violão, meu pai me deu um violão de presente, e eu tive aula de violão, aula de técnica vocal, isso tudo ainda criança, menino, na adolescência, e já tendo esse contato com música, mas ainda muito tímida, assim, a minha vontade de querer ser era bem maior do que aquilo que eu estava conhecendo, a oportunidade que eu estava tendo, e era coisa de sonho, mas um sonho assim muito distante, né? Muito distante. Ô, E Luciano, não era uma falta de incentivo, é que você poderia ter a música como um hobby, sim, mas jamais como profissão. sim, mas assim, eu era, eu sou tão apaixonado por música, né? Que desde criança eu sempre levei a sério. Assim, eu não queria aquilo que fosse só um hobby. Eu queria ter como uma profissão mesmo e tudo. Eu não podia ver nenhum palco de música que eu já era atraído. Parece que era um imã que funcionava, que me chamava. Quando tocava uma música conhecida, aí eu ia lá, cantava e tudo. A maioria das vezes deixava e pediu mais e tudo. Às vezes a pessoa não me conhecia e travava ali, não deixava eu passar, eu ficava chateado. Um dia eu vou crescer, eu vou ter banda, eles vão ver e tal. E eu ficava chateado, mas hoje eu entendo, porque tem um repertório, tem que obedecer a uma programação, muitas vezes não pode participar a terceira, é um show privado e tudo. Mas assim, eu não tinha esse entendimento. E a música sempre mexeu muito comigo. Eu lembro o primeiro show que eu assisti lá em Teresina, da Blitz, com Evandro Mesquita, e eu lembro de tudo, assim, aquilo mexeu muito comigo, né? Ele falando, boa noite, Teresina, aquele negócio todo, e aquela, aí com as back vocal e tudo, e eu, meu Deus do céu, isso é que eu quero para mim, essa coisa muito bacana. Já pensou, olha a quantidade de gente que tem aqui no Verdão, era um centro de eventos e tudo. E eu assim, meu Deus do céu, e aquilo mexendo comigo, o coração batia acelerado, aquela coisa. Depois assisti um show muito bacana, foi o primeiro show Arraiolês de Teresina, do Paulo Ricardo, na época a banda RPM, fazia muito sucesso. Nos anos 80 nós tínhamos uma safra de músicas, né, maravilhosas. Então, eu fui criado assim nesse contexto, e sozinho, era uma coisa solitária. Meus primos, amigos, não tinha ninguém assim. Fora algumas exceções, pessoas que tocavam comigo, eu já me apresentei nesse Verdão, aí que interessante. Eu tinha uns 14, 15 anos de idade, aí participei de um festival, nesse mesmo lugar onde eu vi o Paulo Ricardo cantar, o Evandro Mesquita, e eu cantei lá a música, e só foi um primo meu, convidei muita gente, e foi um primo meu para me dar apoio, e foi um amigo também que tocava comigo na garagem lá de casa, levou a irmã dele, e, nossa, eu senti aquela coisa, aquela luz, aquela energia boa, a tranquilidade, aquela coisa,
E sempre que eu vejo um show, assim, um trabalho de algum artista, eu não me vejo como plateia, assim, minha vontade é de querer me ver lá no palco, sabe, é de estar lá, aquela coisa. Eu procuro ver os bastidores, aquela coisa, como é que funciona. E eu tenho essa visão, assim, eu procuro ter a visão do artista, né, para a plateia. Para mim, eu acho muito pouco ficar como mero observador e tudo, ficar ali é, é, só como espectador. E dá vontade assim, de eu participar de formativa, assim, do show, de fazer um trabalho profissional. E isso eu convivi durante muito tempo com isso, né? Então, Ana, a minha história ela vai até 18 anos em Teresina. E sem perspectiva de fazer aquilo que eu gosto. Naquela época não existia essa tecnologia toda, esses recursos, as ferramentas como tem hoje, né? Da gente estar aqui conversando, conhecer pessoas de outros lugares. Então, eu ficava muito limitado em Teresina. E em 1988, eu fui morar em Recife, né? E interessante que eu passei um ano em Recife. Levei um violão numa caixa, meu violão foi na caixa, O violão lá estava sempre ali, né, fechada, Luciano? Não tinha mas você como andar sem acredita? violão. Eu não lembrava. Eu levei meu violão e ele voltou do mesmo jeito durante esse ano. Meu pai lembrou disso. Do jeito que ele foi, ele voltou na mesma caixa, porque era um ano que eu estava me preparando para o vestibular, sabe? Eu não tive assim, eu não pensava em música, eu não podia pensar em música, eu tinha que deixar do lado aquele momento. Mas, Ana, é, quando eu já estava lá no meio do ano de 1989, eu tinha uns 18 anos, e aí eu escrevi um texto. Esse texto eu intitulei de A Insegurança de um Artista. E eu começava a escrever sobre o que eu estava sentindo. E eu escrevi: tenho medo do dom, quando nem certeza posso ter de sua existência em mim. Há momentos em que me encontro inteiramente perdido no espaço e no tempo. Algo penetrante, de muito forte e misterioso, parece atuar sobre mim, deixando-me alucinado. É quando, mais uma vez, pensava em conseguir algo satisfatório. E eu saio escrevendo. Quando chega no meio do texto, surge uma pergunta: por que o medo do dom, se este, porventura, partiu de uma ordem? Um minuto, e daí então começar agora eu a acreditar mais em mim, parar, aí eu vou desenvolvendo. Aí eu finalizo o texto, é o último parágrafo, dizendo: estas águas são navegáveis. Tocarei meu barco, desafiando-me e enfrentando ondas, a conquistar oceanos, onde seguirei sempre em linha reta, a vencer infinitas águas, as que tantas nos cercam, em busca de um só objetivo, um ideal de vida. Ô, Luciano, é nesse texto que você percebe eu sou compositor? Ainda não. Ainda Por não, que na que época demora não. tanto? Ô, Luciano, me diz uma coisa, por que que demora tanto? É porque outra pessoa tem que dizer para a gente que a gente que a gente é bom? Olha, veja bem, a primeira pessoa a me dar apoio foi minha esposa. Minha esposa eu iria conhecer bem mais tarde. Mas o meio que eu vivia e tudo, na época eu queria prestar vestibular para odontologia. Meu pai é médico, então eu só via área de saúde. E aí o primeiro vestibular eu perdi. Aí fui morar em Fortaleza, em 1990, com os primos. E depois, meu pai, conversando com eles, ele disse: por que tu não faz direito? E eu mudei de ideia, de objetivo, porque eu queria mesmo era música. Eu queria mesmo era entrar nesse universo da música. Embora não tivesse nenhum trabalho assim gravado, não tinha nada assim de concreto até então, né? Mas aí eu fui para Fortaleza, estudei um ano lá e fui aprovado, depois voltei para Recife, já para cursar a universidade em 91, né? E, e aí, é, lá eu conheci, eu tinha um professor de direito que era muito duro e aquela coisa positivista,
E ele mostrou lá, nós fomos visitar um conservatório de música, do MPB, então que bacana, eu vou gostar. Mas toda, toda aula dele tinha prova oral. E eu não estava me saindo muito bem, só estudava, não tive nem tempo de pensar em música, de ir para o MPB, eu só fui lá conhecer. E assim, aquela coisa que eu mais queria, eu sendo obrigado a deixar de lado por força das circunstâncias. Bom, aí eu me formei lá em Recife, aí voltei para Teresina, depois fiz a prova da UAB lá em 1996, Pernambuco, aí voltei para Teresina, e quando eu cheguei lá não tinha nada preparado para mim, eu caí assim num abismo, assim, parece que eu, sabe, um buraco, não tem nada, eu me vi sem nada, desempregado e tudo, morando com meus pais, e eu tinha que tomar jeito na vida, aquela coisa toda. Minha mãe conseguiu um carro comissionado depois de um ano para mim, no governo, lá que ela trabalhava com a primeira-dama e tudo, e meu pai também é médico, por interesse assim, familiar, de tios políticos e tudo, ele foi diretor de um hospital lá e tal, e conseguiu me colocar na assessoria jurídica lá de uma secretaria. E aí eu fui com aquilo ali, eu passei uns 10 anos, comecei a estudar para concurso. Eu ainda trabalhei como advogado, mas não dava certo, não era o que eu queria, não me encontrei como advogado, mesmo trabalhando com profissionais renomados, mas não era aquilo que eu queria. E aí tive que estudar para concurso. Aí fui, tudo. E aí fui aprovado num concurso, um concurso de caráter nacional. Eu fui lotado lá em Ponta Grossa, terra da minha esposa. Foi lá onde nós nos conhecemos, né? Mas aí, eu só morei 7 meses lá, foi só o tempo de eu conhecer a Andréa e tal. E aí eu disse, como é Foi que eu vou só para te passar para ela? conhecer, Andréia. Andréia, foi É, só para te conhecer. foi. Depois eu fui para Curitiba, né? Eu mudei para Curitiba. Curitiba eu morei mais de 7 anos. Aí já estava namorando a Andréa. E eu aqui na cabeça que aquela coisa de música, aquela vontade, tudo, como é que eu vou dizer para ela? Eu vou chegar e vou dizer que tenho essa vocação, O que advogado minha que quer paixão ser é música. Como é que eu vou chegar artista, e não, parece falar que isso não para combina, ela? né, Luciano? E você sabe, Ana, como eu passei muito tempo afastado da música, outras formas de manifestação da arte apareceram. Então surgiu, eu descobri que eu pintava, eu descobri que eu fazia arte plástica, poesia, né? E assim, vários trabalhos assim, originais, coisas que eu não imitava ninguém, não via nada, e eu tenho vários trabalhos com materiais diferentes, e hoje todo esse acervo pertence à Andréa, né? Ela, esse material todo e tudo. Então, assim, ela foi uma grande incentivadora e apoiadora do meu trabalho. Até hoje, é a pessoa que me dá força, ela tem essa compreensão, ela acreditou em mim, depois me viu cantando lá no barzinho, em Ponta Grossa, eu cantei uma música e tudo, aí ela viu, olha, né, ele gosta mesmo, ele leva jeito, e sempre que eu cantava no lugar, se dava uma canja, era aplaudido, aquela coisa toda, e assim, aquele contato com o novo, um choque cultural, quando eu saí do Nordeste para o Sul, porque assim você se defronta assim com a situação, assim, você morando sozinho no lugar, sem conhecer ninguém, a São cultura é Brasis completamente diferentes diferente da dentro do nossa, Brasil, né? a alimentação, a vegetação, tudo muda, todo o cenário ali, a cultura, a maneira das pessoas, o pessoal do Nordeste, da minha terra de Teresina, do Piauí, é um pessoal mais caloroso, assim, né? A gente sente isso. E no Sul, acho que pelo próprio clima também, pessoal mais fechado. E eu tenho até parentes no Sul, tenho parentes em Curitiba. Até pouco tempo eu tinha uma tia-avó, eu tenho vários primos lá. Mas, assim, é da cultura mesmo, assim, deles. A gente compara com a nossa, né, do Nordeste, então percebe, assim, uma diferença enorme. Então, eu senti muito isso. Mas a Andréa sempre me apoiou e tudo. Aí, quando eu fui para Curitiba, aí eu tive aula de violão, procurei compor, a resgatar aquilo que estava lá em Teresina, para trás, aquela minha paixão, já com o apoio, o incentivo da Andréa. Porque Então, isso eu faz comecei a criar diferença, né? as O primeiras Luciano, músicas. Sim. Luciano, me diz assim, Foi. porque assim, ó, quando a gente tem um dom, um talento, e a gente tenta mostrar isso e não tem o incentivo, a gente sofre.
Mas quando a Muito. gente ganha esse É. apoio, esse incentivo, tudo à nossa volta muda. Eu acho que é Nossa, por isso aliviou. que tudo começou a clarear para você. Tudo bem, que Exatamente. você vendeu foi um advogado para ela. Ainda bem que ela comprou foi um artista, É, viu? isso. Ela comprou um artista sem saber, né? Ela não teve interesse direto. Assim, não por causa, né, disso. Muito pelo contrário, ela nem Ainda bem, sabia. viu, André? Ela nem Ainda bem que sabia, né? você comprou do mesmo jeito, viu? É. É E aí, verdade, Ana. assim, Na verdade, eu me encantei foi com essa parte toda dele, né, além, claro, da pessoa dele, que é uma pessoa maravilhosa, que me conquistou. Eu falo que foi amor à primeira vista, mas ele, com esse talento dele todo, desde que eu ouvi cantar pela primeira vez no barzinho e tal, realmente eu já fiquei assim encantada com isso. Então, é, lógico, eu só tinha que apoiá-lo, né? E ficar do lado dele. E tanto que eu também, nem eu mesma sabia que eu depois eu teria. é, assim, não digo que eu tenho dom, mas que eu seria capaz de De ajudá-lo ter até mesmo, participação também nisso tudo, até né? mesmo como compositor, que eu nunca imaginei. E ele brinca comigo que eu sou a produtora caseira dele, né? Porque tudo que ele vai fazer, uma música que ele está lá começando a criar, ele pede opinião para mim, parece que eu entendo, sabe? Daquela questão, ó, aqui tem um canta feeling, né? mais. Eu vou meio que dirigindo, meio que produzindo a música ali com ele, sem nem ter conhecimentos musicais. Mas foi Mas a muito gente vai se bacana. refinando, né, Andréia? É É. impressionante o quanto que a gente tem essa capacidade, não sei se o Luciano vai concordar, de viver essa metamorfose para refinar o próprio talento, inclusive, né, Luciano? Sim. Porque eu mesma nunca cantei, nunca tive essa pretensão de ser cantora, nada disso, mas eu sempre amei música, sempre amei, assim, então é uma coisa que eu gosto muito, né? Então, assim, de minha parte, realmente, assim, eu apoiei desde o início e sempre vou apoiá-lo nessas, né, decisões, nessas questões e, né, torço muito para que ele, eu falo para ele que ele já tem que se sentir realizado porque, né, já conseguiu muita coisa, ele já muitas pessoas já consideram ele realmente já reconhecem o talento dele, já o reconhecem como um artista, né? Então, acho que ele já tem que se sentir realizado, mas claro que a gente sempre quer mais reconhecimento, mais sucesso, se Deus quiser, né? A gente tem mais sonhos, né? Nesse sentido, e então é isso, assim. Eu acho que eu fico feliz, né? Muito feliz por tê-lo ajudado, incentivado, e hoje ele está conseguindo, né? Esses conseguindo o sucesso que ele Colocando para imagina. fora, né? Ele está dando visibilidade para esse talento. Eu vou até aproveitar que ela está aqui para fazer vou parafrasear o que a Doreni me disse lá atrás na primeira entrevista. É, quando a gente não consegue mostrar a nossa arte, parece que a gente está tolhido, né? Falta um Aham. pedaço, falta um pedaço. Sim, sim, sim. É, mas aí, assim, foi um caminho que a gente foi trilhando, né? Lá ele vai começar a contar essa parte agora, que foi quando a gente foi morar em Curitiba, depois que nós casamos, né? Que agora já vamos fazer o quê? 15 anos juntos, fora o de casamento, 16 ou 17, já estou perdida aqui. Mas assim, depois que nós casamos, nós fomos morar em Curitiba e aí lá é que ele vai começar a contar assim, que foi quando começou toda essa etapa assim de gravar música, né? E tudo mais. Aí ele vai começar a contar para você
essa parte aí, que, na verdade, na verdade, ano que vem, né? 2023, acho que vai fazer o quê? 10 anos, né, amor? 10 anos. Há 10 anos que tudo começou, vamos dizer assim, a tomar uma forma, né? Começar um caminho mais voltado mesmo para a coisa mais profissional. Viu? Ô, Luciano, quando você consegue, né? Vamos lá, você se casa, você tem na esposa uma fonte de inspiração, ela é tua musa, ela também é apoio, porque ela não deixa o artista desprezado, ela não quer, pelo contrário, ela valoriza cada arte que você inventa, por cada uma delas, porque você começou a aflorar outros tipos de arte, por cada uma delas você tem aí o reconhecimento. Primeiro dela, que eu acho que é o mais importante, quando a gente tem um companheiro, que esse companheiro nos reconheça, né? Que ele entenda quem somos. Aí você não para mais. Como é que é essa parte? Ana, depois que eu conheci a Andréa, que ela começou a me ajudar e tudo, é, eu comecei assim a ganhar uma certa leveza, sabe? Eu não estava mais sozinho, aquele universo não era só meu, eu consegui dividir com outra pessoa meus sonhos. E eu lembro que a primeira música que eu gravei foi em Curitiba, em 2012, Amor Proibido. E a música, assim, criada assim, na ficção, no que a gente vê no dia a dia, né? E ela ficou meio assim, amor proibido, você vai falar e tal. Não é a minha história, não tem, não sou eu, nada. É coisa baseada no que a gente vê e tudo. É a primeira música, tem um refrão forte, amor proibido, coração partido. E aí eu gravei, pela primeira vez eu entrei no estúdio, né? E aí tive minha primeira música gravada. Eu já tinha músicas que eu tinha criado lá em Teresina e tudo, mas nunca tinha colocado para frente. Algumas composições, assim, ainda é, 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 muito amadores e tudo, não tinha nada assim. Quando eu criei o Amor Proibido, já com uma certa estrutura musical e tal, refrão, eu disse, eu vou gravar para ver como é que tá. E eu tinha um colega de trabalho que ele era músico. Aí ele viu que eu estava procurando um lugar para gravar e ele me indicou, olha, eu vou indicar a pessoa que é mais barato. Se você for para um estúdio caro, assim, esses estúdios vão lhe cobrar muito caro e tal. Eu vou entrar em contato com um amigo para ver um estúdio mais em conta para você e tudo. Você quer gravar para você ver como é que você está e tudo. É isso mesmo e tal. E ele já tocava na noite, tudo, e era servidor público também. E aí eu gravei, André, nós fomos atrás, um passou para o outro, de outro estúdio, e era um lugar muito longe, distante, tinha que pegar a estrada, e eu fui com o André, aquela coisa toda, um estúdiozinho assim improvisado, e toda aquela coisa, e gravamos lá e tal, colocaram os back vocal depois, e eu fui acompanhando todo o processo da música, então tudo era novo para mim, e eu fiquei com um CD, com uma música só, né? E Mas eu lembro que descobriu eu como pegava. estava. Aí você acabou descobrindo como era esse processo de gravar, porque muitos Isso, exatamente. amarram nisso, né, Luciano? Muitos compositores amarram nisso. Não entende o processo de tirar a música do papel e tornar ela possível, com som, com melodia, com orquestra, com instrumentos, com back vocal. Não entende todo esse processo. Aquela Agora você já roupagem, né? sabia. É o que a gente chama de roupagem da música, né? Exatamente. Então, assim, eu lembro que eu saía de casa, ia para a academia, ia escutando a minha música. Eu gosto de ouvir minha voz e tudo, e ficava escutando. E eu não cansava. Aquela música tocava várias vezes, repetia, eu ia para a academia. Aí, quando eu voltava para casa, aí, escutando a mesma música escutando, e aquilo ali me abastecia de uma maneira assim, aquela energia boa, escutando minha voz. Era a primeira vez, o primeiro filho, aquela sensação maravilhosa. E me fez um bem danado isso aí, né? E eu comecei a desenvolver mais músicas e tudo. Mas em 2013, a minha esposa, ela foi aprovada em primeiro lugar para o vestibular para o concurso, para o concurso do Tribunal Regional Eleitoral
de analista de saúde na área odontológica. Só tinha uma vaga e ela tirou em primeiro lugar, né? E aí foi... TRE de Minas Gerais. TRE de Minas Gerais. Aí por isso que nós moramos aqui, né? Hoje. E quando ela falava na época de vestibular e tudo, que o primeiro vestibular ela não conseguiu aprovação, mas quando ela foi se preparar lá na capital e tudo, em Curitiba, passou um ano estudando, dos 4 vestibulares que ela fez, ela ficou entre as 5 primeiras. Então, quando ela mostrou isso aí, esse potencial que ela tem para estudo, eu disse, olha, faça concurso para qualquer lugar do Brasil, pode ser qualquer lugar, fronteira, Tabatinga, ou qualquer cidade do Norte, Nordeste, qualquer Assim lugar. como você me apoiou, assim como você me apoiou, isso. eu te apoio aí, porque concurso é Ana. muito... Ô, Andréia, desculpa fazer essa parte na sua fala, Luciano, mas isso é importante. Mas depois, se você me permitir, até para que eu possa mostrar para os meus alunos, porque, assim, o relacionamento, ele é muito mais quando um apoia e incentiva o outro. Do mesmo jeito que a Andréia tinha feito, dado a chance para que o artista aparecesse, você jamais poderia impedir que ela seguisse o caminho dela na profissão dela, né? Pelo contrário, você tinha que apoiar isso. E passar num concurso público é muito difícil, num concurso público a nível federal, mais ainda. Exatamente, Ana. Eu ia falar exatamente nesse ponto, porque foi isso. Assim como eu o apoiei desde sempre, ele, por esse lado, ele também me apoiou, me deu maior apoio. Assim, depois que nós casamos, que nos mudamos para Curitiba, foram 4 anos só de estudo. No início, eu ainda trabalhava. Eu larguei meu consultório particular, que eu tinha há 10 anos na minha cidade, para mudar com ele para Curitiba. Aí eu começava a trabalhar em algumas clínicas, mas aí, com o incentivo dele, aí eu fui fazer cursinho à noite para me inteirar das matérias, para me preparar para concurso. Porque quando ele viu em mim esse potencial para passar em concurso, ele me apoiou totalmente e ele falava isso mesmo. Tanto que no último ano que eu estava estudando, aí eu fiquei só estudando, eu parei de trabalhar. Ele falou assim, não, pode parar de trabalhar que eu dou conta né? E enquanto você se prepara, eu acho que agora é o momento. E foram 4 anos até surgir essa oportunidade, né? Porque é aquela coisa, é a preparação encontrando a oportunidade, né? Sim. Aí eu já estava preparada, aí surgiu essa chance, eu agarrei essa chance com unhas e dentes, vim para BH, fiz a prova e, graças ao bom Deus, né, deu tudo certo. Mas foi isso mesmo. E isso, inclusive, se eu estiver errada, vocês me corrigem, mas eu acho que, pela minha experiência de lidar com pessoas, me faz entender isso, que essa cumplicidade de saber ceder, saber apoiar, saber incentivar, saber aceitar, saber deixar o outro decidir e ser o apoio da decisão do outro, faz com que, inclusive, chegue-se ao sucesso. Porque uma vez que você se realizasse, Andréia, dentro da sua profissão, naquilo que você queria, era óbvio, era automático que o Luciano ia ter, inclusive, mais apoio também para se realizar dentro do que ele estava se propondo. Sim, e o mais interessante ainda, que nem eu nem ele jamais imaginaríamos um dia virmos morar em Belo Horizonte e tudo mais, né? Eu tinha vindo para cá na adolescência, numa excursão com a minha mãe, e assim, nem em BH nós não tínhamos vindo para Minas, para cidades históricas somente, né? Mas eu tinha gostado muito, mas pouco tinha conhecido de Minas Gerais, o Luciano não conhecia nada. Mas o mais interessante foi que justamente vindo para cá foi que deu uma abertura assim tremenda para toda essa questão do Luciano, da música, e aqui realmente foi que deu uma guinada, assim, sabe, né? Então, aflorou, aconteceu. O que todo mundo busca
e o que todo mundo busca, o que o compositor buscava, o que o cantor buscava, de repente estava em BH e ele não sabia, né? Precisou que você fosse carregada para lá para que ele pudesse despontar tudo isso. Como que é isso, Luciano? Chegar em BH e ver as coisas se encaixando? Olha, nós chegamos em Belo Horizonte em agosto de 2013. Então, eu tinha gravado a minha primeira música em 2012, lá em Curitiba. E em 2013, eu fui colocado aqui, eu trabalhava com uma assessoria jurídica compartilhada com os procuradores e tudo, e aquela coisa estava me fazendo mal, sabe? Muito trabalho e tudo. E aí comprometeu, nessa época, a parte musical também. Mas eu tentava assim, lutar e relutar, porque era uma coisa que sempre foi forte em mim. E quando foi em 2014, meados de 2014, eu procurei um estúdio muito conceituado aqui, do Sonhos e Sons, do renomado Marcos Viana, né? E aí já tinha me dito que ele era o produtor da Globo, Minas e tal, ele fez aquelas trilhas de novela, do Pantanal e tal. Ele tinha produzido também uma artista daqui do sertanejo, Paula Fernandes. Paula Fernandes, e trabalhava, era back vocal da banda dele, e depois ele conseguiu com que ela fosse para a Universal Music e tudo, e deu certo, ela fez sucesso a partir, né, da ajuda dele e de outras pessoas, tudo que mais tarde eu viria a conhecer e tal. E quando eu cheguei lá, que eu procurei, quando eu liguei para o estúdio, procurei pelo Marcos para gravar, a pessoa que atendeu lá disse, olha, o Marcos não está gravando ninguém não, ele não está fazendo nenhum trabalho. Ele até às vezes diz que vai pegar e tudo, ele não tem tempo, assim, ele não, sabe, ele não vai, mas tem uns 2 produtores aqui que fazem trabalhos para ele. Se você quiser, eu posso lhe indicar. Eu eu quero. Aí me indicou, né, um produtor musical e tudo, o Evandro Lopes, que trabalha diretamente com o Marcos Viana, lá no estúdio e tudo, até hoje, já tem bastante tempo, já trabalhou com o Milton Nascimento e tal. E aí eu fui lá e levei até violão e tudo, algumas coisas para mostrar, com aquela coisa toda. E o produtor lá, o Evandro, quando eu mostrei a música que eu tinha feito, mas ele não deu nem muita importância, chegou nem a ouvir e tal, deixou lá o CD, que era lá de Curitiba, que eu tinha gravado, esse Amor Proibido. E aí já foi logo, né, dizendo, olha, uma música dessa custa de tanto a tanto, depende do que a gente vai colocar e tal. E eu tinha, assim, em mente, assim, eu vou gravar 10 músicas. Mas aí, quando ele me falou o preço, meu Deus do céu, eu fiquei, assim, eu não tinha condição financeira de fazer aquele trabalho, poxa, 10 músicas. Quando eu cheguei para contar a história para André, que eu tinha ido lá, tinha acontecido isso e tudo, aí naquele momento eu me emocionei, eu chorei mesmo, assim, é como se eu tivesse caído no meio do caminho, assim, é muito triste, assim, pô, eu cheguei, eu vou ter que desistir porque eu não vou conseguir gravar e tal, e aí chorei, e sofri muito com aquilo. Ele ficou muito, muito triste, assim, parecia assim que ele tinha ficado sem chão, e eu vendo ele daquele jeito, aí eu falei, calma, amor, calma, mas veja bem, por que você tem que gravar 10 músicas, já sair com um CD pronto, por que você não vai lá e começa gravando uma música, né? Vamos escolher uma música para você gravar, né? Mais uma música. Você já tem uma. Vamos gravar mais uma música. Aí ele começou assim, sabe? Parar de chorar, começou a querer acreditar de novo que era possível daquela forma, sabe? E aí, Ana, eu entrei em contato voltei a entrar em contato com ele, tudo, com o Evandro, por telefone. Depois dessa conversa com o André, disse, olha, eu estou pensando em gravar uma música.
Disse, então vamos fazer uma. Eu até estava pensando, o Luciano me procurou mais e tal. Aí ele disse que melhor para ele seria gravar em janeiro, que era mais tranquilo os trabalhos, para ir para o estúdio em janeiro de 2015. E aí, quando ele viu a música, eu coloquei para gravar a música, era Menina Linda. Menina Linda. E aí ele conversou comigo e a música ficou muito boa, né? O trabalho dele. E aí ele disse. É, aquela outra música que você disse que tinha lá em Curitiba e tal. Tá. Aí ele ouviu, dessa vez. Aí disse: olha, aqui a gente podia colocar uns metais aqui, que já tinha metais, mas tudo era feito assim mecanicamente, né? Podia melhorar, né? Podia, não era, eles, quem entende de música vê que isso aqui não tem os metais mesmo, de verdade, né? E aí ele disse, então vamos colocar um trio de metais e tudo, custa tanto, e era até os metais do Skank. Eu que fazia esse trabalho, esses são músicos de alto nível, não pode nem aparecer assim e tal. E eu topei. Bom, aí já eram duas músicas. Você não tem mais uma, não? Aí eu fui e busquei uma música que eu fiz para a Andréa, Declaração de Amor. Essa música, inclusive, teve a participação do Max Viana no violino. Ficou muito bacana a música. E aí ele ainda criou a Menina Linda Remix, uma versão eletrônica. E eu saí de lá, De do tanto que estúdio, ele com o gostou. CD, com o EP. Eu saí como trabalho, eu já tinha ali o que mostrar, entendeu? Aí o Evandro que deu a ideia, né? Ele falou É, assim: pronto, Luciano, agora você já tem 4 músicas, por que você não faz um EP, né? Você não precisa fazer um CD com 10 é, músicas, você faz um EP com essas 4 músicas e vai é. ficar ótimo. É uma tendência, né? Os artistas estão fazendo isso e tudo. Aí pronto, surgiu o EP do Luciano Veloso. Eu divulguei esse trabalho, fiz divulgação em vários lugares. Meu trabalho foi sucesso, reuni muita gente no meu trabalho. E eu tenho fotos desse momento registrando. Saiu publicação de matéria e tudo. O Piauiense, aí falava da Andréa também, e tudo, em parceria com sua esposa e tal. E teve muita repercussão, reconhecimento. Eu fiquei bem feliz. Aí eu comecei a criar as redes sociais, minhas músicas foram para as plataformas digitais, aí vieram outras músicas, você vai juntando música, aí eu já gravei com outros produtores, já fiz viagem para gravar música, aí eu comecei a gravar axé, sertanejo, samba, música de reflexão, gospel, assim, música de vários gêneros, né? Eu me considero, Ana, assim, um estilo eclético. Porque eu sou eclético, assim, para bebida, para comida, para tudo, sabe? Eu gosto de tudo, de experimentar tudo, e eu estou sempre, assim, descobrindo coisas novas, e esse é meu jeito de ser, assim, eu não tenho um estilo próprio, porque o mercado, hoje, o cenário musical e tudo, agora mudou, mas até pouco tempo você tinha que ter um estilo, né? Depois que o artista era famoso, podia até fazer isso que eu estou fazendo, né? Podia permear, assim, transitar por vários estilos diferentes. Uma Anitta da vida hoje, ela faz isso. Mas quando você está começando, você tem que seguir aquilo ali. Parece que é uma coisa assim, algo, uma que já está ali, como eu diria, é, algo rotulado, parece que tem que rotular o artista. Ó, Luciano Veloso é sertanejo, Luciano Veloso é samba. Sim. Por quê? Por que eu vou escolher um se eu tenho, se eu tenho condições, se eu De gosto, poder se eu me ser multi, né? identifico com vários outros? Entendeu? Por que eu vou ter que gostar só de um estilo? Inclusive, Eu, aí. eu, eu percebo que atualmente, eu não sei se eu estou enganada, se eu tiver, você me corrige, Luciano, mas eu percebo assim, o compositor, quando ele cria a composição, e nem sempre todos compõem a melodia, nem sempre todos participam da composição do arranjo, da inclusão dos instrumentos ou da própria cifra, mas o compositor, ele não tem obrigatoriedade de ser só de um gênero de música. Sim, sim. E a mesma música, eu falei bastante isso com a Osmarina, eu adorei minha conversa com ela por conta disso, inclusive. A Osmarina explodiu minha cabeça. Ana, às vezes eu componho a minha música pensando num estilo gospel, e de repente ela é samba.
e de repente eu achei que ela fosse rock e ela é MPB. Ela fica. Então, assim, às vezes a mesma música precisa passear e variar por vários estilos até que ela encontre o estilo que incorpore a ela. Você acha isso, Luciano? Você pensa sobre isso? Isso mesmo, isso mesmo. Mas quando eu falo dessa questão de estilo, é porque eu tenho o meu lado compositor e o cantor, né? São duas frentes de E trabalhos, se né? conversam, né? E se E o conversam o meu tempo todo. sonho, Ana, meu sonho é chegar ao palco, né? Eu acho que ali é que está a realização do artista. É quando ele mostra seu trabalho, porque, assim, assim, a composição, eu enveredei por aí já há muito tempo, desde criança, mas só fui tomar essa consciência depois de adulto, que era composição. Eu fiz o curso da Fátima Leão, né? Durante esse tempo, eu fiz 3 anos de violão para desenvolver mais o violão, para poder trabalhar com mais acordes, né? Eu fiz também aula de canto, fiz mais de 2 anos de aula de canto, e meu professor de canto, inclusive, ele tinha uma dúvida em que estilo me encaixar, porque ele dizia, ó, Luciano, música assim, romântica você canta bem, a voz boa. Música alegre, assim, para cima também. Mas você tem um estilo seu, assim, meio. Cara, você faz tipo uma caricatura, mas assim, um jeito bem seu. Eu acho que você deve pensar nisso. Algumas músicas eu cantava assim, né? Mas é difícil, porque eu não vou abandonar meu estilo de música alegre, eu não vou abandonar o estilo de música romântica, eu não vou querer fazer música assim como ele acha que poderia dar certo, então sempre foi uma dúvida, assim. Mas bacana é o seguinte, quando eu conheci o Evandro, o Max Viana e tudo, eu conheci também um manager que se tornou meu amigo, que foi a pessoa que levou a Paula Fernandes para a Universal Music, ele me levou como compositor. Luciano, eu sei onde você quer chegar, é o Vicente Gomes, é meu amigo e tudo. Mas nós vamos pelas beiradas, como os mineiros. Como o mineiro vai pelas beiradas e tal. E eu sei que você quer chegar, mas primeiro você tem que emplacar uma música sua como compositor. Um compositor renomado, gravar a música sua e depois você entra. E é isso, Ana. Meu objetivo é isso que eu venho buscando até hoje. Sabe, eu estou dando uma ênfase para as composições, mas eu tô de olho numa oportunidade para um artista famoso gravar uma música minha, outro gravar outra, aí depois começa, que é difícil a primeira. Inclusive, nós já tínhamos um trabalho nesse sentido, a Universal, junto com várias outras gravadoras. Eles pegaram 2 músicas de cada. Era um projeto, a nova poesia brasileira. Pegaram 2 compositores principiantes, assim como eu, e tudo. Isso em 2016, começou isso aí. E aí era um trabalho que seria gravado lá no Morro da Urca, tinha patrocínio já de uma marca de cerveja famosa e tudo. É uma coisa que ia acontecer. A Maria Gadu, inclusive, ia gravar uma música minha. Ela tinha uma música que foi o produtor dela escolheu. E eu estava muito feliz com isso, porque era onde as coisas iam começar a acontecer para mim. Mas aí vem o cara que era o presidente da Universal Publishing, veio a falecer. Depois veio pandemia. Eu não sei como é que anda esse projeto. E aí, quando veio a pandemia e tudo, parou tudo. Aí eu. Nossa Senhora, foi durante esse período aí que eu disse: não posso parar, eu vou ter que continuar fazendo as coisas, tudo. Que eu fiz um curso com a Fátima Leão, de composição, e eu vou trabalhar nisso aí, porque a gente tem que buscar conhecimento. Eu fui buscando conhecimento, porque eu tinha essa vocação, esse dom natural e tudo, mas eu precisava desenvolver isso em mim e evoluir também como pessoa, ganhar maturidade e tal, nos trabalhos, porque isso envolve muita coisa, é uma indústria hoje de música e tudo, são várias variantes, né? São vários fatores associados a circunstâncias outras, não é fácil, né? É um conjunto de coisas para dar certo. Então, assim, eu vou continuar trabalhando, desenvolvendo meu violão, fazendo meus projetos aqui, tocando música não autoral também, e tudo. E fui sempre pesquisando, antenado, assistindo vídeo e coisa. E aí eu tenho que dar conta da minha família. O meu trabalho me consome bastante tempo, porque a André sabe, às vezes eu saio de manhã e chego à noite, porque eu trabalho com judiciais, tem prazo, e aquele horário de trabalhar de 9 às 16 é só no papel mesmo, entendeu? Eu ia te perguntar isso. É, Como é a sua rotina hoje, pois Luciano? tem dias que Porque eu chego você ainda muito tem cansado.
você ainda tem o seu trabalho como advogado, Isso. porque é o que mantém toda, né, o que pode, Sim, inclusive, patrocinar a sua carreira artística nesse sim, momento. sim, sim, sim. E Como isso, que de é essa certa forma, rotina? olha, essa rotina é difícil, isso termina prejudicando muito o meu lado artístico, porque é, é uma jornada assim, exorbitante. Embora eu trabalho no Ministério Público do Trabalho, mas a gente tem gente que não tem serviço, não, servidor público não trabalha lá. Na minha função de trabalho é bastante. E não é fácil, Ana. Assim, a gente cumpre com uma obrigação, sabe? É assim que eu me vejo, cumpridor de uma obrigação para atender minhas necessidades das mais básicas, né? Até aquelas da alma, da necessidade de sede, de música, do espírito, aquilo que satisfaz o meu espírito, né? Que é cantar, é compor, é tocar. Então, isso me dá uma certa liberdade, porque se não fosse o meu trabalho, eu também não conseguiria fazer o que eu estou fazendo hoje, porque eu não tenho um patrocínio, Você entendeu? sabe que eu fiquei um tempão conversando com o Francis sobre isso, Francis Portugal, Sim, e uma das coisas que mais me marcou assim, na fala do Francis é muito parecida com o que você está me dizendo agora, que é, para que eu possa ser o artista que eu sei que sou, precisei ser médico por muito sim, tempo. Para que o Luciano Veloso seja sim. o artista que você sabe que é, o advogado tem que estar aí nos bastidores. É. Não é fácil. Não é fácil a gente ter essa consciência, né? Hoje eu tenho assim, essa consciência, mas é meu trabalho. Eu posso não gostar, mas é o meu trabalho, é minha fonte de renda, tá? Mas assim, o que me faz feliz, assim, que me faz sentir bem, o meu propósito de vida, assim, é o encontro assim da conexão com o meu verdadeiro ser, com minha essência. É música, eu não tenho como fugir disso. Você vê que lá atrás eu escrevi um texto falando sobre isso, essas coisas. Não adianta buscar uma fuga que você não consegue. Assim, não adianta eu querer desistir, eu vou desistir de Uma tudo das coisas como, que eu mais brigo, sabe? Luciano, no nosso treinamento de imersão, inclusive, eu falo muito sobre isso. Que assim, enquanto a gente não empreende os nossos sonhos, a gente sempre vai ser mal pago para empreender sonho de outros. Quando eu caí em si, eu sou arquiteta, minha primeira formação é arquitetura, a arquitetura me trouxe dinheiro, a arquitetura me trouxe um nome, se você for nos shoppings do país todo, especialmente agora a época de Natal, vai ter lá alguém que vai se lembrar do meu nome como uma das arquitetas que criava Natal para shopping center, e eu vivia assim, mantive a minha família assim, minha casa, meu carro, enfim, os materiais. Tá. Até que um dia eu me tornei professora, por acidente, não procurei com as minhas próprias mãos, eu nem queria, para ser bem sincera, mas quando eu chego lá, a profissão me pega. E esse ser professor, eu nunca fui uma professora tradicional, nunca dei aula com giz e lousa, as minhas aulas são diferentes, eu não sei dar aula sentada, eu preciso estar andando o tempo todo, no meio da bagunça da sala, inclusive. Enfim, tudo mudou. Quando eu me encontrei, eu não sabia quem eu era, né? Eu não sabia quem eu era. Então, quando eu comecei a empreender os meus sonhos, eu deixei de ser mal paga. Mas como assim, Ana? A arquitetura é uma carreira vistosa financeiramente, né? Proporciona um certo conforto material. Ok, ok. Mas eu estava sendo mal paga para fazer sonho de outros. Era bem isso. Assim, Hoje, talvez não financeiramente no mesmo nível que eu tinha antes, mas hoje eu sou extremamente bem paga empreendendo os meus sonhos. Quais são os meus sonhos? Ver sonho de outros sendo realizado. Eu penso que para um artista, ele pode seguir qualquer outra carreira. Ele vai ter o certo status, ele vai ter o reconhecimento, ele vai fazer bem feito quando ele se propõe, mas o artista vai fazer falta para ele mesmo. Então, se ele não correr atrás de se tornar o artista que de fato a outra profissão não vai trazer essa satisfação pessoal. não, não Talvez vai. a financeira, a material, a familiar, ou sei lá mais o quê, mas a pessoal, não. E se a gente não é feliz naquilo que a gente se propõe a fazer, a gente está massacrando, né? A gente está só ali ruminando, ruminando e não encontrando o caminho. Luciano, o que a música já te trouxe
que você fala, putz, era isso que eu queria? Algumas coisas a música já te ofereceu. Quais foram? Felicidade, leveza de espírito, o reconhecimento das pessoas, a valorização como ser humano, a alegria de viver. Eu acho que dinheiro ainda não trouxe, mas assim, o dinheiro é consequência do trabalho que é feito. Eu acho que a gente tem que aguardar o momento certo, o tempo de Deus. Tudo tem o seu momento. Eu estou me preparando para quando isso acontecer e tudo. É todo um processo. Tudo na vida é um processo, nada é do dia para a noite. Então, isso está bem claro em minha mente, né? Hoje eu tenho a minha família, ela reconhece o meu talento. Hoje, meus pais, assim, eles não incentivam ainda hoje, mas fico na deles ali. Os amigos dele, todo mundo comenta nas redes sociais e tudo. Hoje em dia tem essa abertura toda, né? A gente tem os feedback, tudo, quando posta um vídeo e tudo, os comentários, amigos. Então, assim, é quase uma unanimidade, assim, vamos dizer assim, o que eu recebo, assim, é o comentário das pessoas, pelo trabalho, que é bem feito, tudo. E interessante, Ana, que isso aí, para acontecer, quando eu entrei na aula de canto que eu tive, eu estava todo duro e tudo, porque a gente é moldado para ser um profissional do direito, aquela coisa. Então, tá na hora de cantar e tudo, porque é o oposto, sabe? No direito, você tem Até um até a trilho, postura, né? né? A música é uma trilha. Você não sabe onde é que vai dar. Isso aí, a carreira artística não tem. Então é uma aventura que você está fazendo aí e tudo, você não sabe como é que vai ser. Então o meu trabalho me dá uma certa segurança, ter uma família que lhe apoia e tudo. Mas quando eu tomei a decisão que eu vou ter que investir nisso, eu vou ter que me assumir como artista. Eu não posso estar enganando as pessoas, eu com essa máscara de querer ser uma pessoa igual às outras, assim, de chegar e tal, eu sou um servidor público federal, eu sou advogado, eu sou, sabe, aquele profissional do direito. Isso não está me fazendo feliz, isso está acabando comigo, essa coisa. Eu não estou sendo eu preciso ser autêntico, eu preciso aceitar isso como algo que vai ser bom para mim. De certa maneira, uma situação desafiadora e tudo, mas eu tenho que encarar isso aí, sabe? E quando eu comecei a montar meu canal de YouTube e tudo, a pôr meus trabalhos no Facebook, e aí as pessoas que me viam assim, só advogado, ninguém não sabia, que esse cara quer dizer que ele é artista, ele canta, não sabia, e tal. Eu vou ter que passar por isso. Eu vou ter que me desconstruir e construir a minha verdadeira identidade, a minha essência é essa, eu não posso negar o que eu sou, eu quero ser artista, sabe? Eu quero mostrar que eu sou capaz, que se para mim mesmo eu estou conseguindo, né? Acreditando, sabe? Aquela coisa, e eu não vou desistir disso. É meu propósito de vida. Eu quero proporcionar ao mundo a minha arte, o meu talento, eu quero vencer, entendeu? Quando eu tinha essa certeza, essa convicção do que realmente a música era meu propósito de vida, aí eu fui para as redes sociais, eu fiz tudo que tinha que fazer. Eu escrevo passagens, assim, eu vim escrevendo, que a minha ideia era fazer um livro futuramente, assim, no caso de super top, hein? Já estou aqui, já estava pensando numa coisa mostrando parecida. tudo que eu passei. Se minha história de vida na música fosse um filme, acontecer a cena que iria começar o filme, seria uma criancinha pequena pegando um brinquedinho e saindo do quarto, como eu saí, e aí tocando para meus pais, aquela emoção, com 2 anos de idade. Eu acho que se fosse um filme da minha vida que eu tivesse que fazer, começaria com essa criancinha tocando para os pais, entendeu? Porque foi aí que nasceu a semente estava ali, a luz que eu recebi naquele momento ali, sabe? Ali foi o primeiro sinal de que eu nasci para a arte, sabe? E que eu quantas deveria vezes, né, Luciano, nós recebemos os sinais e não os reconhecemos, né? Passamos por ele como se fosse uma coisa normal, natural, e não era. Era sim um sinal, era sim uma. Sim, eu acredito muito nisso. Eu também acredito muito Nos nisso. sinais, as Luciano, coisas. me diz uma coisa. Você ouviu sua música na rádio a primeira vez.
O que é isso, Luciano? Você ligar, sintonizar numa emissora e, de repente, o locutor fala música tal de Luciano Veloso. Uma sensação maravilhosa, indescritível, né? É muita emoção, assim. É, ainda mais quando eu ouvi minha música tocando lá na Rádio Barreirinha, né? Uau! Rompendo barreiras continentais, aquela coisa. Meu Deus, meu trabalho, né? De repente, a destaque foi longe, eu pensei assim, né? Porque a destaque ela está abrindo muitas possibilidades, estão se abrindo para todos nós, né? E assim esse grupo da Destaque é um grupo riquíssimo, assim, de troca de experiências. O Lucas é uma pessoa fantástica, tem me surpreendido a cada dia a evolução dos trabalhos, né? Imagina a gente estar aqui agora conversando aqui tudo, a ideia de se fazer um livro. Então, isso aí é coisa de sonho mesmo, e tudo, e só foi possível graças a Destaque, né? A Destaque. E o interessante, Ana, que eu descobri a Destaque porque eu participava de um grupo de compositores dos ex-alunos da Fátima Leão. E aí alguém do grupo, eu não sei se o Luiz, aí eu não me recordo quem era, que colocou essa informação que tinha um grupo, quem quisesse migrar para esse grupo, fosse lá e tal. E eu entrei e tal. Aí eu procurava saber o Lucas, só mudando de grupo e outro, e tentando ajeitar. Pronto, agora, pessoal, agora já está preparado para a gente começar. E aí demorava. Até que eu liguei para ele, para o Lucas. Aí me apresentei, e tudo. Aí ele perguntou o que tinha me indicado a Destaque, tudo. Aí eu expliquei para ele. Aí eu disse: você vai gostar das minhas músicas e tudo? Eu posso mandar músicas? Pode mandar 10 músicas e tal. Aí eu mandei, deu certo entrar e tudo, e eu já vi, eu estou desde o início da Destaque, estou desde o início do projeto. Antes de existir a Destaque, ainda estava engateando e tudo. Então, assim, a coisa que nós, assim, eu acompanhei todo o processo de criação da Destaque, do Lux, mas eu confesso que eu não sabia que ia chegar até onde nós chegamos aqui. Não sabia que ia tão longe, sabe? Eu vou ver qual é, o que vai dar, o que esse rapaz está tentando, a ideia dele. Eu acreditei, né? O que esse doido está fazendo? Porque esse cara vai dar conta, esse tanto de gente, qual é a dele? Eu fui por curiosidade, eu vou aqui, sabe? Eu acho que na vida a gente tem que ter humildade, a gente tem que dar chance para as pessoas e tudo. E eu acho que tudo que a gente conseguir agregar, e todo o vínculo que você consegue com pessoas, com instituições, eu acho que isso aí vai agregar para a sua vida, né? Hoje nós vamos sair dessa entrevista maiores, né? Eu, pelo menos, assim, tá sendo muito gratificante para mim estar aqui conversando com você e tudo. E eu saio enriquecido daqui dessa nossa conversa e tudo, essa oportunidade de externar os meus sentimentos, as minhas emoções, tudo aquilo que eu passei, sabe? Porque ontem eu estava vendo alguns vídeos seus e tudo, e eu, ao mesmo tempo, eu anotava alguma coisa. O que eu vou falar para a Ana e tudo? Tanta coisa aconteceu em minha vida, sabe? Eu tenho que sabe focar que mais na música, entendeu? As pessoas imaginam, eu acho, não sei, talvez eu precise até melhorar um pouco a minha postura, porque as pessoas imaginam que falar comigo é um bicho de 7 cabeças, né? Por quê? Talvez porque entendo, e eu até nesse ponto não posso fugir disso, a gente fala com todo tipo de pessoa, e eu tenho aqui desde, né, pessoas conceituadas, né? A gente faz algumas campanhas com pessoas incríveis, por exemplo, a gente tem uma entrevista que eu me orgulho muito de ter feito, eu fui uma das primeiras pessoas a fazer a entrevista com a Dulce Braga, que é uma escritora angolana, que conta brilhantemente nos livros dela, especialmente no Sabor de Maboque, o que foi a grande guerra civil da África, né, que aconteceu na Angola. E é um livro, inclusive, que é best-seller. A Dulce falou com a gente uma semana depois de Ana Maria Braga. Então, assim, ela vinha de um auge boom, né? Deu uma entrevista para Ana Maria Braga sobre esse livro, uma semana depois estava falando com a gente. Mas são golpes de sorte, porque é o que você falou, a gente precisa criar conexões com pessoas o tempo todo. Então, isso aconteceu lá com a Dulce, e de repente a Dulce pegou a nossa audiência e fez assim, né? Mas a gente bateu na porta da Dulce por ser leitor.
entendeu? Eu sou leitora da escritora Dulce Braga, e fiquei ali 1 ano tentando falar com ela sobre um outro livro. E aí, quando ela conseguiu agendar, foi no Sabor de Maboque, que eu já tinha lido, inclusive, que eu tinha livro, eu tenho um livro com autógrafo da Dulce. Sim. Então, assim, as coisas acontecem, Luciano, para quando a gente está preparado para elas. Só que a gente precisa se preparar 24 horas, ser vigilantes, sabe? 24 horas. As coisas acontecem quando a gente está preparado. Eu tive a felicidade de fazer uma campanha de Novembro Azul com o melhor urologista do estado de São Paulo, o segundo do Brasil, que é o doutor Alexandre Grieco. E quando o Alexandre foi apresentado para a gente, para que ele fosse a pessoa que fizesse essa campanha dentro do nosso grupo, nós tínhamos 10.000 pessoas, alguma coisa assim, nas nossas redes. Mas a fala do Luciano era tão preciosa, a gente sabia disso, mas não imaginava tanto, que o Alexandre ele acabou colaborando para que a nossa audiência naquela semana saísse de 10 para 14.000 pessoas. E a gente tem que respeitar o que as pessoas nos oferecem. São essas conexões. Quando você chega em Minas, você foi para Minas porque você respeitou a conexão que a Andréia precisava. E chegar em Minas te abriu portas. Tudo bem, todos nós estamos vindo aí de um momento difícil, pandemia, e tudo bem, a gente entende tudo isso, mas é o seu momento, né? É o seu momento. O que Luciano tem a provar agora? Mais nada, agora é só colher os frutos daquilo que ele plantou. Então, é muito interessante eu ter esse privilégio de conhecer um grupo chamado Destaque Plataforma, que divulga tantos trabalhos, e, de repente, lá, um escritor nosso ter vista, né? E nós somos observados o tempo todo. Então, exatamente por isso eu observei o trabalho desse grupo chamado Destaque Plataforma. Eu nem sabia que Destaque Music existia. Para mim, era só Destaque Plataforma. E é um grupo que parece que é pequeno, você olha os números no Instagram, você fala, não é tão grande, mas não é isso, é consistência. Né? Quando eu começo a observar esse grupo, eu vejo audição disso, audição daquilo, concurso daquilo, letras para tal coisas, fulano na rádio tal, cicrano na rádio. Opa, isso aqui tem borogodó, isso aqui funciona. Isso aqui funciona. E quando a gente percebe que uma coisa funciona, a gente precisa contar para o mundo. A gente precisa contar para o mundo. Então, Lucas, eu quero que você me ajude a divulgar os meus escritores. Foi essa a minha primeira conversa com ele. Uhum. E começou com Aguinaldo de Jesus, agora estão indo para os próximos, e de repente ele falou, Ana, mas por que você não divulga os meus compositores? Eu peguei e falei, então é isso, vamos tornar isso possível, porque um livro, embora o brasileiro não tenha o hábito da boa leitura, o brasileiro tem o hábito de ter livros. E quando a gente tem livros e coloca numa estante, não os abre, a gente não conhece o mundo. Mas se ele está na nossa estante, é possível abrir esse livro e ganhar o mundo. Então, hoje eu percebo que com os programas que a gente inventou, especialmente depois da editora, o nosso público aprendeu a ler e aprendeu a gostar da aventura que é ler. Agora eu estou na fase de querer mostrar para eles a boa música. Eu estou um pouco chateada, Luciano, de ligar o rádio e não tocar boa música. Às vezes, algumas músicas entram na programação, eu tenho que correr lá, abaixar o volume, porque não é para a idade da minha filha. É imprópria. É inapropriada para... Ana, você é moralista, você é conservadora. Não, não é isso, gente. Não é isso que eu estou dizendo. A música, e eu uso muito música dentro dos imersões, a música ela tem um poder curativo. A música tem uma relação direta com a nossa memória afetiva. Olha você com a lembrança de 2 anos, quando que a maioria das pessoas não lembra o que se passa quando tem 2 anos de idade, mas o seu foi tão marcante que está aí, está vivo em você. Quantos anos depois, né? Então, se as pessoas soubessem o poder que a música tem, elas fariam o que vocês fazem dentro da Destaque. A maioria de vocês pensam em letras que estão construindo pessoas.
letras que estão afirmando o caráter das pessoas, renovando os valores das pessoas. Tudo bem que vocês precisam ser comerciais, vender, emplacar, mas não necessariamente nessa ordem e muito menos se agredindo. E eu acho isso incrível. E é por isso que eu estou no meio de vocês e é por isso que eu aceitei a proposta do Lucas, porque eu vejo as composições. Tem uma, eu não sei se você vai saber agora qual é, mas com certeza você sabe, eu aqui estou ruim de guardar. Tem uma música sua com o Luiz, poeta. Sabe qual que eu estou falando? Tem uma música sua. Não, Tem, não, 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 não. peraí, deixa eu pegar aqui. Então, eu tenho aqui no grupo uma música recente que eu ouvi, que eu falei assim, eu até escrevi isso no grupo, eu até achei que era sua e do Luiz Poeta. Eu vivi para ouvir aquela letra. Não é só a música ou a melodia, depois eu vou achar aqui no grupo e vou mandar para você. Eu vivi para ouvir aquilo. Que bacana. Sabe? Ou então, o que aconteceu comigo essa semana, você me viu falando para o Emanuel, num dia tão conturbado da minha vida, Uhum. me vem seu Sebastião Apolinari, muda a vibe do nosso dia, da nossa casa. A gente recebeu um balde de gelo e acendemos uma fogueira depois daquilo, até Eu gostei. sambamos aqui. São Legal. coisas assim que eu vejo que vocês fazem. E as fontes de inspiração que vocês têm, é importante ver isso, da onde vêm essas inspirações. É, E, no teu caso especificamente, a sua maior inspiração vem da sua própria família. é, mas assim, a inspiração, a gente não sabe de onde vem, né? Na realidade, essa percepção musical, essa coisa assim, é tão interessante porque eu tenho muitas percepções anotadas, músicas, assim, embriões de música, mas que eu não cheguei a desenvolver ainda, que não estão completas. Mas às vezes pode estar em qualquer lugar. Uma vez eu fui para uma exposição aqui em Belo Horizonte, tem muitos museus, muitas exposições e tudo. E um dia desse eu andando numa delas, era uma exposição de artes que só tinham 2 quadros na parede, assim. Os quadros também faziam parte da, lá, da exposição, mas tinha uma relação meio conexa, assim, não era diretamente os quadros, mas estavam lá, tinha a ver assim com a amostragem. Um deles tinha uma frase que dizia: alguma coisa acontece. E na outra, uma outra frase: um dia como outro qualquer. E aquilo ali me chamou a atenção. O que o artista está querendo dizer com isso? Eu olhava para o quadro, olhava para as coisas, tentava interpretar aquilo ali. E aí, é, e eu vi aquela. Alguma coisa acontece, um dia como outro qualquer. E aí, quando eu dei para trás, já veio uma música. Sabe? Assim, uma percepção. Assim, alguma coisa acontece, um dia como outro qualquer. Alguma coisa assim, sei lá. Aí eu dei as costas e veio essa percepção. Quer dizer, e aí você começa a acreditar nisso e você vai desenvolvendo e aí se faz uma música. É só um exemplo. Essa música eu nunca assim. Eu nunca desenvolvi, não. É só para lhe dar um exemplo de onde é que vem a intuição, como é que começa a percepção musical. E assim, tem várias situações e tudo. Por Você vê. exemplo, em viagens também, né, amor? A Hum, própria Amor Proibido já começou com, né, nós dois numa travessia de barco, indo para a Ilha foi, do na Ilha do Mel, Mel, e aí conversando e rindo, e daqui a pouco surgiu estava uma o brincadeira. Luciano começou, eu nada te prometo, e aí foi, né? É, Aí a gente aí já começou a criar uma história, uma situação de um casal, tipo, que não, né? Que aquilo é amor, não poderia, não tinha como se concretizar e tal. Mas aí foi uma história criada, mas partiu um drama, né? Fica um drama desse musical, aquela momento coisa. assim, e também o depois sonhando acordado, né? Que nós estávamos chegando na pandemia, né, para passar o Natal, eu, Luciano e o nosso filho Lorenzo, só nós três, no hotel que tinha um bangalô isolado na beira da praia, né?
E aí a gente chegando nesse bangalô, e cada bangalô tinha um nome, né? E o nosso bangalô, o nome era Sonhando Acordado. Era o último bangalô, mais Era o último afastado. bangalô. E aí, quando nós entramos lá, maravilhados com aquilo e tudo, e daí já veio logo a inspiração, já saía do bangalô, já estava de frente para o mar, aquela coisa maravilhosa. Aí começou a desenvolver já o Sonhando Acordado. Então, assim, as sensações, as vivências, aquele sentimento, naquele momento, de repente surge, né? E aí a coisa vai fluindo. Ô, Ana, antes que eu esqueça aqui, o meu filho Lourenço, nosso filho, ele tem 5 anos de idade, é quase da idade da sua filha, Valentina, né? Uau! Valentina tem 4. Vai fazer 5 agora em O janeiro. Lourenço é uma pessoa que ele é assim, inteligentíssimo, muito criativo, esperto, é muito querido na escola dele, ele é o mais alto da escola, é muito amigo de todo mundo só fala o nome dele, que ele é o melhor amigo de todo mundo, E é os fã amigos. do pai dele, conhece todas E é as meu fã. músicas, canta todas as músicas. E a maioria das músicas, Ana, elas nascem do violão, né? A maioria das músicas nasce quando eu toco violão. Eu vou experimentando uma sequência de acordes, aí vou experimentando ali. E aí eu estava numa música, criando uma música de forró, pra você ter uma ideia. E eu estava experimentando, assim, várias vogais, cantarolando, tudo. Aí eu estava naquela... Tchu, tchu, tchurururu, tchá, tchá, tchu, 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 tchurururu, tchu, tchu, tchururu. Lá veio o Lourenço correndo ali, eu estava no sofá tocando. Ele tinha 2 Não, anos e pouco, papai. no meio da pandemia. Isso foi no meio da pandemia. Não, papai. Não é tchu-tchu-tchu, não. É tchá-tchá-tcharará. Aí eu comecei. Tchá-tchá-tcharará. 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 Ele tinha 2 anos de idade. Não era, André? Era. E eu coloquei o Lourenço como autor da música também. Compositor Ele também. e ele. Os 3. Aí, tá vendo só, Emanuel, como que as coisas acontecem? O Emanuel que está aqui ainda ouvindo a gente. Filhote de peixe, né? Peixinho vai ser. E aqui todo o ambiente, eu exponho minhas artes, tudo, então ele já nasceu nesse ambiente, ele convive com isso. Ele veio criando coisa. Agora eu criei um jogo para ele, um jogo do bicho, um jogo. Eu estava brincando com ele, eu jogo, André, eu vou ter que patentear esse jogo, porque não existe no mercado. E ele toda hora quer jogar esse jogo. É muito interessante, eu criei, fiz os envelopes coloridos, aí tem os cortes dos bichos, a gente tira o bicho e tudo, aí vai ter que fazer as trincas do jogo do bicho, a gente criou as regras juntos. Então, assim, muito interessante essas coisas que eu, assim, essa vivência que ele está tendo com a arte. Ele nasceu num ambiente assim, saudável, de música, eu tenho uma aula, Luciano, você me fez pensar nela. É uma aula que chama Pequena Beleza da Vida. E a fonte inspiradora que eu tenho dessa aula é uma agente de organização escolar que um dia eu perguntei para... Eu sou apaixonada por orquídeas. E se quer me alegrar, me dá flor. Pode me dar a florzinha que você roubou no mato, que você está me alegrando. Pode me dar uma florzinha do meio do mato que está de rodo, que você está me alegrando. Nós também gostamos de plantas. Mas também sou apaixonada por orquídeas. Então, ela me deu uma orquídea, ela já me deu a orquídea falando assim, demora quase 1 ano para essa daqui florir, viu, professora? Né? E ela me deu uma aula sobre isso, do quanto que as pequenas belezas da vida, não importa o tempo que a gente espere para que elas aconteçam, quando elas acontecem, é a oportunidade da gente vivenciar um milagre, ver um milagre. Então, eu posso dizer para você, sem sombra de dúvida, Luciano, que essa nossa conversa de hoje é um desses momentos de pequenas belezas da vida, porque as pessoas podem imaginar que ser a profissão X ou Y, ela vai trazer satisfação só pelo lado financeiro. E a tua fala deixou bem claro que você pode ter o que você quiser, mas se você não tem a satisfação pessoal, te falta algo. E às vezes a satisfação pessoal é ser o artista. Nós, professores, deveríamos ter olhos mais atentos para as nossas crianças na escola, porque eu teria visto um Jair, né, um Jair Ferreira,
que só foi alfabetizado aos 12 anos de idade, e é um compositor brilhante. Eu teria visto tantos outros que têm histórias similares ou parecidas. Eu teria visto um de Nailson Costa, né? Eu teria visto um Luciano Veloso. Com certeza. Né? E esse Luciano Veloso de 12, 13, 14 anos, talvez tivesse chegado mais cedo na sua vida. Tudo bem que tudo tem a sua hora certa, mas nós, enquanto professores, podemos ver esses artistas, podemos incentivar eles. Sim, tem que existir mais médicos, mais engenheiros, mais advogados, mais marceneiros, eletricistas, tem que existir. Mas se esse for o talento, porque se ele for pintor, que seja, se ele for cantor, que seja, se ele for intérprete, que seja, se ele for músico, que seja. Eu tenho uma garota que tem 19 anos, vai fazer 20 agora, já é professora de música, musicista formada pela faculdade da Unicamp, e ela aos 20 anos já é formada. Mas a Alessandra, ela é fisioterapeuta, segunda faculdade. Pensa, com 16 anos ela entra na universidade, faz uma, aos 17 ela vai para a segunda e leva 2 faculdades tão difíceis, música e medicina. Ela é formada em terapia, só que ela é musicoterapeuta. Então ela faz a fisioterapia das pessoas através da música. E isso é lindo. Isso é lindo, porque ela reabilita pessoas com música. E eu nunca tinha ouvido falar desse jeito, não. Com 2 faculdades, não. E aos 20 anos, menos ainda. Só que ela teve um pai e uma mãe que incentivou ela, não tolhiu a artista que ela sempre foi. E hoje ela pode recuperar vidas e pessoas e reabilitar pessoas sendo a artista que ela sempre foi. Então, existem várias belezas na vida que a gente precisa notar e dar ênfase. Que bom que você já enxerga do Lorenzo. Que bom que você já enxerga do Lorenzo. Que ele seja aquilo que ele quiser, mas que ele seja para o melhor, para o bem dele, porque se é para o bem dele, vai ser para o bem do próximo. Obrigada, Luciano, Andréia, que delícia essa conversa de hoje, né? A gente ficaria aqui horas. É verdade, muito obrigada. Eu nem vi esse tempo passar. A sua energia é muito boa, Ana. E eu te digo mais, viu? Quando eu parar... Trabalho, viu? Futica lá a minha vida, Luciano. Futica lá a minha vida. Tá. Uma coisa eu tenho para te dizer. A gente vai precisar de outros momentos, com certeza, na hora que eu for construir esse livro para vocês. Eu nem falei ainda com os outros autores, mas eu tomei essa decisão. Quando eu terminei a escrita da Doreni, eu tomei essa decisão para cada um de vocês, o que eu construir nesse capítulo, que vai ficar maior, porque, por exemplo, Afra, eu já cheguei a 60 páginas de transcrição, não é de escrita, transcrição. Então, assim, cada um de vocês me receberam de um jeito que aquilo me emocionou bastante. Eu vou transformar vocês individualmente em e-book, isso eu prometo. A minha editora consegue absorver isso para todos vocês. Uhum. Eu não consigo absorver vocês em livro físico, mas em formato de livro digital, sim. Então, cada um de vocês é um livro físico, um livro em formato e-book, para que vocês tenham isso registrado. Se vocês quiserem vender, comercializar, já é outra história. Pode ficar tranquilo que a gente pode ensinar os caminhos disso para vocês. Mas dentro do livro da Destaque, eu imagino que cada um tenha de 5 a 6 páginas para que o livro não fique tão extenso, né? Para que o livro fique ali entre 250 a 300 páginas e que torne possível a impressão com patrocinadores para que possa isso acontecer de verdade e vocês comercializarem. Porque o da Destaque, a função é que vocês tenham um e-book para comercializar e o livro físico para comercializar. E que isso possa dar vistas, porque quando for numa rádio é um catálogo de vocês. Quando for numa emissora de TV é um catálogo de vocês. Então, tem uma métrica lá para fazer. Mas não tem como deixar em vão as particularidades que vocês me contaram. E aí, essa semana foi uma semana bem difícil para mim no particular, e o que o Sebastião fez com o meu dia, como eu disse,
mudou completamente a minha vida. E no outro dia eu cheguei para a minha equipe e disse assim, eu falei, olha, gente, eu não sei, vocês vão ficar um pouco bravos comigo, mas eu quero fazer um negócio assim. Acredita que eu não levei nenhum não, uma equipe de 17 pessoas, eu não levei nenhum não. Então, eu vou transformar cada um de vocês dessas conversas em um formato de e-book para que vocês tenham isso, pelo menos, Sensacional. registrado para vocês. Eu acho Sensacional. Aí, pegando esse gancho aí, já estou com a ideia de mais na frente produzir um CD, por exemplo, aí já junto com o livro para mostrar os trabalhos, né? A história, conta a história do artista e o trabalho deles. olha que Para mandar bacana. para as rádios, dar de presente, para amigos, para... É muito impressionante isso. Só para você ter uma ideia, eu não sei se você disse que está me namorando, né, sapeando ali meu trabalho, eu uso esse termo, às vezes as pessoas não gostam muito que eu use esse termo, mas eu gosto de falar que eu estou namorando fulano para conhecer a história dela, né? Que eu acho que essa é a função do namoro, não é o beijar na boca, não. O namoro, a função do namoro é conhecer o outro. E recentemente eu coloquei um trabalho no ar, agora um livro no ar, chamado Reciclando Vidas. Eu não sei se vocês tiveram essa oportunidade. Ainda não. Um empreendedor, eu estava buscando aqui um educador ambiental para os meus alunos, eu queria um educador ambiental. E eu esbarrei num canal de YouTube muito pequenininho, 200 e poucas pessoas, mas a informação era tão preciosa e tão transparente, tão sincera, prática, que eu falei, esse cara aqui que vai ser... Eu tinha um engenheiro já engatilhado para ser o nosso educador, mas daí eu falei, não, não, deixa esse moço aqui, vamos pegar esse outro aqui, que esse daqui... E é muito interessante o que a gente está construindo com esse livro, chama Reciclando Vidas. Então, esse educador que nós escolhemos, o Agnaldo de Jesus, ele primeiro está contando a biografia dele, o livro dele lançou tem um mês, não tem um mês ainda. Primeiro a biografia dele, que em si só já é uma biografia de empreendedorismo, para quem quer aprender empreendedorismo, aquela é uma boa literatura. E agora que a gente está construindo o material dele para a educação dos nossos jovens no sentido ambiental. Só que a gente não esperava a repercussão que deu esse livro. Nós lançamos pensando no nosso público de alunos. Era esse o nosso objetivo inicial. E esse livro, com menos de 40 dias, ele se tornou o segundo mais vendido da nossa editora, só perdendo para um livro que eu criei chamado Papéis Invertidos. Esse segundo livro mais vendido, Reciclando Vidas, ele está tendo uma saída tão absurda que ele já foi feito vendas fora do Brasil. E aí eu pensei comigo assim, por que do sucesso desse livro? Né? Por quê? Porque é real, são histórias reais. É um relato biográfico que conta o bom, o difícil, o complicado, o ruim, o tropeço, o erro, o acerto. E todo mundo percebe a preciosidade desse livro exatamente por isso, por ser real. Então, eu penso que esse livro dá destaque, do jeito que o Lucas idealizou e que nós estamos construindo, vai mostrar exatamente isso. Pessoas reais, comuns, mas que se tornaram extraordinárias, cada um em seu tempo. E esse extraordinário não tirou dessa pessoa o comum que ela é, não tirou dela as raízes. Quando eu pego Doremi, ela fala, eu sou caipira, eu escrevo caipira, minha música é caipira. Ou então, quando eu pego o Afro e falo, eu estou em Portugal, eu fecho casas de show, eu canto para 300, 400, 3.000 pessoas, mas eu sou da Bahia, entendeu? E isso não está tirando o Luciano. A essência, né? A essência da pessoa. Exatamente. Então, eu realmente estou bem, tanto que eu vou dedicar minhas férias para que esse trabalho fique bem feito. Vou acompanhar bem de perto quase todas as etapas desse livro. E eu espero que vocês gostem. Sapeia a minha vida, Luciano. Vai descobrir quem sou eu. Tá, vou descobrir. Ana, você deve estar muito cansada já, tá? Mas eu queria agradecer ao Lucas e a você pela oportunidade de poder contar um pouco da minha história na música, né? E dizer que foi um enorme prazer, né? Um privilégio em participar dessa experiência tão enriquecedora.
Eu que agradeço vocês ter trazido a Andréia para compartilhar junto com a gente, de vocês terem deixado a gente invadir um pouco a intimidade de vocês, porque a história de vocês, que vocês partilharam, é muito íntima, inclusive, né? Não é simples, não é fácil partilhar, especialmente sentimentos. Então, eu que agradeço vocês por isso. Emanuel, tem pergunta para o Luciano aí? Se tem, a hora é agora. Não, eu só aprendi muito com o casal, dar os parabéns pela parceria do Luciano com a Andréia e do aprendizado dos filhos aí. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Ana, muito obrigada por essa oportunidade. Você é uma pessoa sensacional que nós adoramos ter essa conversa tão, né, que fluiu tão bem e você acho que tem um dos seus dons realmente é esse dom, né, da fala, da comunicação, além de todos os outros, né? E agradeço mesmo de coração e desejo a você ainda mais e mais sucesso, viu? Obrigada. São portas, né? São portas. Vocês me abriram portas, eu abro portas, e a gente só está aqui nesse mundo para ser instrumento das coisas boas. É para isso que a gente serve. Eu não sei fazer música, eu não sei tocar pessoas com melodia, eu nem tenho voz para isso. Então, Luciano, você está na Terra exatamente para isso, né? Mas olha, não é por acaso que as coisas acontecem, né? Eu acho que estava no destino. As coisas que a gente sonha estão sendo trabalhadas em algum lugar para mais na frente a gente se encontrar, né? Esse caminho foi traçado lá atrás pela Destaque. E eu queria dizer que essa experiência foi muito boa, sabe? Foi uma satisfação, um prazer imenso. Estou muito feliz de estar aqui nesse momento. A gente quer que não acabe nunca quando a gente está gostando, né? Porque está tão bom aqui, tão confortável. Você sabe que eu tenho um grande... A gente não quer parar de falar e tudo, tem tanta coisa para falar. Eu tenho um grande admirador, eu admiro muito o trabalho de um professor, ele chama Clóvis de Barros Filho. Um dia alguém perguntou para ele assim, professor, o que é felicidade? Aí ele disse, felicidade é um momento que a gente quer que não acabe. Ah, eu sei, exatamente. Então a gente foi feliz junto, isso é bom, né, partilhar a felicidade. E é importante que a pessoa tenha consciência que a gente só cresce como ser humano, só evolui, se a gente estiver junto, em grupo, trabalhar junto. No caminho do sucesso, ninguém anda sozinho. Todo mundo de mãos dadas. Quando você vê uma pessoa conseguir algo, ela é só mais um instrumento, uma pessoa que chegou até ali. Ela foi projetada para ali, mas tem todo um arcabouço, tem toda assim, uma estrutura por trás, tem a participação de várias pessoas envolvidas no processo. Então a gente tem que ter consciência disso e que ninguém faz sucesso sozinho e ninguém anda nessas trilhas sozinho. E a gente tem que procurar buscar pessoas de áreas diferentes, pessoas que têm vivências, experiências diferentes da sua e que pode levar onde você almeja chegar. Né? E tem você outra frase... Só terminando minha fala aqui, você é uma pessoa incrível e seu trabalho é maravilhoso, né? Eu agradeço mais uma vez pelo carinho, pela recepção, né? Estou muito feliz com isso. Ganhei o dia, né? Ganhei o fim de semana, foi muito bom, né? Acho que já valeu o ano, ganhei o ano, foi meu presente de Natal, viu? Opa! E falando também nessa questão que o que é bom, que traz felicidade, a gente não quer que acabe nunca, né? Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim, tudo que é bom dura o tempo suficiente para se tornar inesquecível. E é isso mesmo que a gente construiu aqui. Emanuel, obrigada por estar aí com a gente. Luciano Veloso, obrigada por partilhar, né, todos esses momentos. Andréia, obrigada por ter sido o incentivo que o Luciano precisava para brilhar e por continuar sendo, e por essa parceria que você estabeleceu com ele, porque quem ganhou fomos todos nós. Obrigada a todos, viu, gente? Até a próxima. Obrigada. Até a próxima, gente. Tudo de bom. Emanuel. Obrigado. Tchau. Bom fim de semana.